Processo Seletivo 2025 Unifoa. Edital número 8/2024. A reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, torna público que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo pela prova de redação online para os cursos de graduação do Unifoa na modalidade presencial, com ingresso limitado ao primeiro e segundo semestres de 2025, a ser realizado pelo Núcleo de Seleção Acadêmica, NSA, de acordo com as regras e condições estabelecidas neste edital, com base nas disposições regimentais da FOA/Unifoa, na Lei nº 9.394/96, Decreto Federal nº 9.235/17 e toda a legislação pertinente e em vigor. Capítulo 1. Do ingresso. 1. O ingresso nos cursos de graduação do Unifoa para preenchimento das vagas do primeiro período do primeiro e segundo semestres de 2025 será realizado mediante processo seletivo nas formas de ingresso descritas abaixo. 1.1. Ingresso no primeiro e segundo semestres de 2025, de acordo com o cronograma e quadro de cursos e vagas ofertadas, parte integrante e complementar deste edital. 1.1.1. 50% das vagas ofertadas neste edital número 8/2024 por intermédio da prova de redação online. 1.1.2. 50% das vagas ofertadas no edital número 7/2024 com a utilização do resultado da nota da prova de redação obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2015, Enem 2016, Enem 2017, Enem 2018, Enem 2019, Enem 2020, Enem 2021, Enem 2022, Enem 2023 ou Enem 2024. 1.1.2.1. No primeiro semestre, o Enem/2024 só será aceito para inscrição neste processo seletivo após o INEP divulgar o resultado. 1.2. Em hipótese alguma, ocorrerá o somatório das notas/resultados obtidas pelo candidato no Enem nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024 para fins de classificação, conforme especificados no subitem 1.1.2 deste capítulo. 2. Na eventualidade das vagas ofertadas não serem preenchidas pelas formas especificadas neste edital, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas conforme subitens abaixo. 2.1. Aproveitamento de classificação em concursos vestibulares do Unifoa de até 2 anos, nas formas de ingresso Enem ou prova. 2.2. Aproveitamento de candidatos portadores de diploma de curso superior. 2.3. Transferências internas e/ou externas para o primeiro período dos cursos ofertados por este edital. 2.4. Análise curricular ou reingresso. 3. As formas de ingresso consignadas no item 2, subitens 2.2, 2.3 e 2.4 serão disponibilizadas em editais específicos. Capítulo 2. Da inscrição. 1. Somente serão aceitas inscrições de candidatos que estejam finalizando o ensino médio ou que possuam o certificado de conclusão ou diploma deste nível de ensino, obtido pela via regular ou de suplência, artigo 3º da Portaria nº 391/2002, MEC, em consonância com as normas gerais de direito do Brasil. 1.1. O Unifoa não permite a participação de treineiro para este processo seletivo e não aceitará em qualquer circunstância reserva de vaga. 1.2. Caso o candidato seja aprovado neste processo seletivo, só poderá matricular-se na vaga do curso escolhido, mediante apresentação do certificado, diploma de conclusão do ensino médio ou documento equivalente autorizado pelo MEC, com a apresentação do original para conferência. Capítulo 3. Local, prazo e procedimentos da inscrição.
1. A inscrição do processo seletivo será realizada no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme datas disponibilizadas pelo Unifoa em edital complementar, observada a disponibilidade de vagas. 2. Antes de efetuar a inscrição, é obrigação do candidato ter ciência das normas do edital e preencher a ficha de inscrição no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato. 3. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição informando seus dados pessoais, nome completo conforme cadastro na Receita Federal. 3.1. Na ficha de inscrição, o candidato deverá indicar obrigatoriamente seus dados pessoais, curso de sua escolha e o seu CPF. 3.2. O candidato deverá verificar seus dados pessoais e curso, certificando que estão todos corretos. 4. O candidato só poderá efetuar uma inscrição neste processo seletivo e concorre apenas a uma vaga. 5. No ato da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da primeira parcela da semestralidade, correspondente ao mês de janeiro, ingresso 2025/1, ou julho, ingresso 2025/2. 6. Os candidatos que ingressarem no primeiro semestre, o vencimento da segunda parcela ocorrerá em 5 de fevereiro de 2025. E para os candidatos que ingressarem no segundo semestre, o vencimento da segunda parcela da semestralidade se dará em 5 de agosto de 2025. 6.1. As demais vencerão sucessivamente no dia 5 de cada mês, com reajustes anuais, conforme contrato de prestação de serviços educacionais e do termo de adesão. 7. O candidato e/ou seu representante legal são os únicos responsáveis pelo correto preenchimento da inscrição e assumem total responsabilidade pelas informações prestadas na inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou omissões no fornecimento de informações inverídicas. 8. É de inteira responsabilidade do candidato ter ciência do edital e acompanhar todos os atos e comunicados deste processo seletivo, que sejam publicados no portal do candidato no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, não podendo alegar desconhecimento das regras deste edital. 9. Para fins de acessibilidade, o candidato com deficiência deverá indicar na ficha de inscrição a sua deficiência, conforme dispõe na Lei nº 13.146/15. 10. O candidato que necessitar de atendimento especializado, além dos recursos já disponibilizados para realizar a prova de redação online, deverá especificar no ato da inscrição sua deficiência, recursos e condições especiais que necessita e encaminhar o laudo médico para análise. 10.1. No ato da inscrição, o candidato deverá enviar o laudo médico recente digitalizado em arquivo PDF para o endereço eletrônico nsa@foa.org.br, que justifique o atendimento especial solicitado, sob pena de indeferimento. 10.2. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, sendo o candidato notificado do deferimento ou indeferimento por telefone, e-mail ou ofício. Capítulo 4. Dos cursos e vagas ofertadas. 1. As vagas ofertadas no processo seletivo são para preenchimento da turma do primeiro período do primeiro e segundo semestres de 2025, podendo ser alterados os seus quantitativos de vagas disponíveis para os cursos ofertados neste processo seletivo por determinação dos conselhos CONCEP e/ou CONSUM do Unifoa e/ou do Ministério da Educação, MEC, sem reserva de direito ao candidato, ficando classificado na forma deste edital e respeitando o novo número de vagas na forma da matriz curricular vigente.
2. A FOA/Unifoa disponibilizará em edital complementar a distribuição de vagas por curso para ingresso no ano de 2025. 3. A FOA/Unifoa, a seu exclusivo critério e havendo vagas ociosas ofertadas no edital número 8/2024, prova de redação online, poderá realizar o seu remanejamento para o edital número 7/2024, Enem, em cada semestre. Nesse caso, serão incorporadas as demais vagas do respectivo curso e preenchidas. 4. Das grades/matrizes curriculares. 4.1. O ingresso dos cursos de Engenharia Ambiental, Civil, Produção, Elétrica e Mecânica ocorre por meio da ABI, Área Básica de Ingresso, com entrada única. Os acadêmicos, ao final do quarto período, deverão optar pela formação específica, ou seja, escolher um dos cursos que compõem a ABI, Engenharia do Unifoa, em conformidade com a Resolução nº 98/2021, de 14/9/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. 5. O candidato fica ciente que a forma de modalidade de ensino é presencial, podendo a FOA/Unifoa ofertar modernas metodologias ativas de aprendizagem durante toda a execução das matrizes curriculares e seus conteúdos, com recursos e instrumentos pedagógicos de conhecimento e interação com o acadêmico, de acordo com o projeto pedagógico dos cursos, normas do MEC e dos conselhos superiores do Unifoa. 5.1. Os horários das aulas poderão ocorrer em áreas verdes, que permitem ao aluno, fora do ambiente da sala de aula, adquirir conhecimentos de forma a contribuir com sua formação acadêmica, na formação do projeto pedagógico dos cursos e as grades/matrizes curriculares. 5.2. Fica o candidato ciente que, além das disciplinas regulares obrigatórias previstas na grade/matriz curricular de cada curso, o aluno também deverá cursar as seguintes atividades acadêmicas: atividades complementares, estágio supervisionado, orientação de trabalho de conclusão de curso, bem como extensão curricularizada, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CNE/MEC, número 7, de 18/12/2018, de acordo com o projeto pedagógico do curso e sem qualquer custo adicional nos valores das mensalidades. 6. Os cursos ministrados pelo Unifoa, dependendo de suas características e matrizes curriculares, para melhor aproveitamento acadêmico ou necessidade institucional, poderão ter aulas aos sábados ou ter alterado ao longo dos períodos ou módulos, os horários, os locais ou seus turnos, podendo ainda ser à distância, bem como sua matriz curricular e seus conteúdos disciplinares por decisão do Centro Acadêmico Universitário ou do MEC. 7. A FOA/Unifoa reserva o direito de não abrir turma caso o curso não alcance o número mínimo de 30 alunos matriculados. 8. Fica reservado à FOA/Unifoa o direito de suspender, por prazo indeterminado ou temporariamente, pelo prazo de um semestre ou mais, a oferta ou abertura de novas turmas, em razão de número mínimo de 30 alunos matriculados, impedindo a formação de nova turma. 9. A FOA/Unifoa reserva também o direito de abrir novas turmas ou deixar de ofertar novas vagas em processo seletivo, respeitando no que couber as deliberações dos conselhos de classes das profissões regulamentadas em lei, na forma estipulada pela legislação e determinações do MEC e dos conselhos da FOA/Unifoa em vigor. 10. Endereço do campus. Campus Universitário Olésio Galotti, Avenida Dauro Peixoto Aragão, número 1325, Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro. CEP 27 240 560. Telefone 24 3340 8445 e 24 3340 8400. Capítulo 5. Do processo seletivo. 1.
O processo seletivo é um instrumento de seleção acadêmica dos candidatos inscritos no concurso vestibular. Este processo seletivo terá caráter classificatório e eliminatório e será realizado pela prova de redação online. 2. O candidato deverá obrigatoriamente acessar o link enviado pelo Unifoa e realizar a prova de redação online, seguindo as orientações contidas no formulário de inscrição e respeitando as datas e a duração máxima da prova, conforme estabelecida neste edital. Capítulo 6. Da prova de redação online. 1. A seleção de candidatos para o ingresso no Unifoa pela prova de redação online será realizada por meio do processo seletivo 100% online, no link enviado pelo Unifoa, motivo pelo qual deverá o candidato possuir equipamento ou dispositivo com uma conexão razoável com a internet. 1.1. Recomendamos a utilização do navegador Google Chrome para a realização da prova de redação online, a fim de evitar possíveis transtornos. 2. A prova de redação online terá duração máxima de 2 horas, a contar do aceite dentro do formulário próprio para iniciar a prova. O tempo de duração será controlado por meio de cronômetro que encerra sua aplicação quando o tempo limite é atingido ou quando o candidato clicar no botão Entrega, sendo de caráter classificatório e eliminatório. 2.1. O candidato obrigatoriamente deverá redigir uma redação de autoria própria, com um mínimo de 1.000 caracteres e um máximo de 2.000 caracteres, obedecendo às datas estabelecidas no cronograma do edital complementar, sob pena de desclassificação. 2.1.1. As redações deste processo seletivo serão submetidas ao software Plágios. Caso seja constatado plágio, a autoria de terceiros na prova de redação online, o candidato será eliminado automaticamente. 2.2. A prova de redação online constará de uma composição em língua portuguesa sobre o tema proposto, a ser sorteado aleatoriamente. Será avaliada considerando os seguintes aspectos: coesão e coerência, concatenação do pensamento, estruturação das frases, criatividade, adequação vocabular, correção gramatical, ortografia e pontuação. 2.3. A prova de redação online valerá 100 pontos. O candidato que obtiver pontuação inferior a 20 pontos será desclassificado do processo seletivo. 3. O candidato obrigatoriamente deverá realizar a prova de redação online seguindo as orientações do formulário específico, produzindo sua redação no espaço pré-definido para o ambiente de prova e respeitando as datas estabelecidas. 4. É aconselhável que antes de iniciar a prova, o candidato reserve um tempo, de no mínimo 1 hora, e confira sua conexão com a internet. Fica o candidato ciente que, uma vez iniciada a prova, não há como dar pausa, reiniciar ou retomar a mesma. 5. Será eliminado automaticamente do processo seletivo o candidato que não enviar/entregar a prova de redação online até às 23h59 da data limite correspondente ao seu período de inscrição, conforme estabelecido pelo Unifoa em edital complementar, sob pena de desclassificação. 6. É de inteira responsabilidade do candidato a finalização da prova de redação no ambiente destinado à sua realização. Capítulo 7. Do processo de classificação da prova de redação online. 1. A classificação será feita pela nota obtida pelo candidato na prova de redação online, até que se esgotem os números de vagas ofertadas para o curso escolhido e divulgadas pelo Unifoa em edital complementar. 2. Do desempate. 2.1. Havendo candidato ocupando idêntica classificação, com a mesma pontuação, o desempate será feito pelos seguintes critérios. 2.1.1. Terá prioridade o candidato com mais idade. 2.1.2. Permanecendo o empate, será considerada a data e hora de envio da prova de redação online. 2.1.3. Persistindo o empate, será considerada a data e hora de realização da inscrição. 3.
será desclassificado automaticamente o candidato que 3.1. Não enviar/entregar a redação online e/ou deixar expirar o tempo previsto para a sua realização. 3.2. Não respeitar a quantidade mínima de 1.000 caracteres e a quantidade máxima de 2.000 caracteres. 3.3. Não obtiver, no mínimo, 20 pontos na prova de redação online. 3.4. Caso seja constatado plágio, a autoria de terceiros na prova de redação online. 3.5. Utilizar de meios ilícitos para realizar a prova de redação online. 3.6. Consultar sites ou qualquer material de apoio, físico ou digital, ou contrariar qualquer norma do edital. 3.7. For responsável por falsa identificação pessoal ou utilizar-se de qualquer meio fraudulento para obter aprovação ou vantagem própria ou de terceiros. 4. Da classificação e habilitação à matrícula. 4.1. Estará classificado e habilitado à matrícula no Unifoa o candidato que cumprir rigorosamente todas as regras e condições previstas neste edital, até que encerrem os números de vagas ofertadas e disponíveis para o curso escolhido. 4.2. O candidato receberá o seu resultado no prazo mínimo de 2 horas após a realização da prova de redação online, considerando os dias úteis, mediante comunicação do Unifoa por meio eletrônico e divulgação no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato. 4.3. O resultado final deste processo seletivo /2025 Unifoa será divulgado pelo Unifoa no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei nº 9.394/96, após o preenchimento do quantitativo de vagas ofertadas neste edital, observando o término das inscrições de cada semestre e respeitando rigorosamente a ordem de classificação. 4.3.1. Fica o candidato ciente que o Unifoa divulgará a relação nominal dos classificados de cada semestre, o número da inscrição do processo seletivo, nota da prova de redação online e a respectiva ordem de classificação. 5. É assegurado ao candidato classificado ou não o direito a ter acesso à sua pontuação na prova de redação online, realizada no processo seletivo. 6. Em hipótese alguma haverá revisão, vista da prova ou recontagem de pontos na prova de redação online. 7. Não será fornecida cópia da prova realizada pelo candidato. 8. Os candidatos classificados e convocados pela prova de redação online deverão efetuar a matrícula conforme estabelecido neste edital, respeitando o prazo determinado pelo Unifoa. Capítulo 8. Da matrícula. 1. As matrículas dos candidatos classificados e convocados para o primeiro e segundo semestres de 2025 serão realizadas pelo portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme procedimentos especificados neste edital e datas estabelecidas pelo Unifoa no ato da convocação. 2. As instruções para a matrícula serão disponibilizadas no portal do candidato. 3. As matrículas serão realizadas em 2 etapas. A primeira etapa será realizada de forma online e refere-se no envio/postagem da documentação pelo portal do candidato. A segunda etapa será realizada de forma presencial e consiste na conferência dos documentos encaminhados anteriormente e assinatura do instrumento contratual. 4. O candidato, no prazo estabelecido para a matrícula, deverá acessar o portal do candidato mediante login, CPF, preencher o formulário da primeira etapa da matrícula e postar/encaminhar a documentação descrita no item 14 e subitens deste capítulo, sob pena de indeferimento de matrícula. 5. Os documentos deverão ser digitalizados com boa resolução no formato JPG
PDF ou PNG, devendo possuir todas as informações legíveis, sem cortes e rasuras nas imagens. 6. Os arquivos deverão ser postados conforme descrição/indicação constante no formulário e, após, deverá o candidato aguardar o processo de conferência e validação dos documentos a ser realizada pelo Unifoa. 7. O candidato, durante o período de conferência e validação da primeira etapa, deverá acompanhar no portal do candidato o status da análise de sua documentação enviada, para fins de dar prosseguimento à realização de sua matrícula. 8. Após validação dos documentos da primeira etapa, a matrícula estará liberada para os próximos passos no portal do candidato, devendo o candidato realizar o agendamento da data e hora para a realização da segunda etapa de sua matrícula. 9. Na segunda etapa da matrícula, conforme data e hora do seu agendamento, o candidato e seu fiador/co-obrigado deverão comparecer na Secretaria-Geral no campus universitário Olésio Galotti, em Três Poços, para fins de assinatura contratuais e conclusão da matrícula. 9.1. Fica o candidato ciente que, no ato da conclusão da matrícula e assinaturas contratuais, deverá apresentar os documentos originais especificados no item 14 deste capítulo e seus subitens, para fins de validação da documentação postada anteriormente, sendo que a falta de qualquer documento impedirá a realização da matrícula e na perda da vaga. 10. Na impossibilidade do comparecimento do candidato no dia do agendamento da segunda etapa da matrícula, a mesma poderá ser realizada através de procuração com poderes específicos de realização de matrícula, podendo assinar documentos respectivos e correlatos conforme itens a seguir. 10.1. Candidato maior de 18 anos, instrumento particular com firma reconhecida. 10.2. Candidato menor de 18 anos, instrumento público assistido pelo responsável. 11. O não comparecimento no prazo estabelecido para a matrícula implica na desclassificação do candidato e na perda da vaga. 12. Não serão aceitos trancamentos de matrículas de alunos oriundos deste processo seletivo antes de decorrido o primeiro período do curso. 13. Será cancelada a matrícula em qualquer período da realização do curso do aluno que tiver feito uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas ou de qualquer outro meio ilícito, sem direito ao ressarcimento ou devolução de quaisquer valores pagos até a data do cancelamento, cabendo à FOA/Unifoa o direito de ação de cobrança dos débitos pendentes até essa data, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos às autoridades competentes para a instauração de procedimentos para apuração dos fatos. 14. Documentação exigida no ato da matrícula. 14.1. No ato da matrícula, os candidatos classificados e convocados deverão postar/encaminhar os documentos especificados abaixo, sendo que a falta de qualquer documento poderá impedir a realização da matrícula. 14.1.1. Carteira de identidade/RG e CPF do candidato e fiador/co-obrigado. 14.1.2. Comprovante de residência do candidato e fiador/co-obrigado. 14.1.3. Título de eleitor com o comprovante de votação na última eleição ou justificativa eleitoral. 14.1.4. Prova de estar em dia com o serviço militar para candidato do sexo masculino. 14.1.5. Certidão de nascimento ou casamento. 14.1.6. Original do histórico escolar do ensino médio ou equivalente. 14.1.7. Comprovante de conclusão do ensino médio ou de cursos equivalentes de nível médio que satisfaçam as exigências legais prescritas pelo MEC, diploma ou declaração recente, emitida no prazo de até 6 meses a contar da data da assinatura e constando o ano de conclusão. 14.1.7.1. Apresentar publicação no Diário Oficial da conclusão do curso, para os casos em que essa publicação seja exigida oficialmente. 14.1.8.
O candidato que concluiu o ensino médio no exterior também deverá encaminhar/postar uma via da Declaração de Equivalência, emitida pela Secretaria de Estado da Educação, e uma via do Histórico Escolar, devidamente traduzido e juramentado. 15. As aulas dos candidatos classificados e matriculados para o primeiro e segundo semestres de 2025 iniciarão conforme calendário acadêmico publicado pelo Unifoa ou em data diferenciada para calouros, conforme determinação da FOA/Unifoa. 16. Após a realização da matrícula, com a respectiva assinatura do termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, o estudante poderá requerer, a qualquer tempo, sua transferência para outra instituição de ensino superior, em conformidade com as normas legais e institucionais. 17. É facultado ao aluno regularmente matriculado requerer, a qualquer tempo, o cancelamento do seu vínculo jurídico e acadêmico existente com a FOA/Unifoa, ficando desde já ciente que, caso o pedido ocorra antes do início das aulas, a FOA/Unifoa, a título de multa, reterá 20% do valor pago, referente à primeira mensalidade, desde que requerido formalmente pelo interessado antes do início das aulas, e se for requerido após o início das aulas, deverá efetuar o pagamento da mensalidade observando a proporcionalidade do serviço prestado ou posto à sua disposição, além do valor correspondente a 10% do valor contratual estabelecido no termo de adesão a título de multa. 18. Da lista de espera. 18.1. Os candidatos excedentes aprovados que não foram classificados dentro do número de vagas ofertadas para o primeiro e segundo semestres devem aguardar a convocação do Unifoa, conforme disponibilidade de vagas para cada curso. 19. Do remanejamento de curso. 19.1. Caso haja disponibilidade de vagas para os cursos ofertados neste edital, após a realização das matrículas dos candidatos classificados, será facultado o remanejamento do curso originalmente escolhido no ato da inscrição, mediante requerimento do interessado, respeitando rigorosamente ordem de classificação. Capítulo 9. Disposições gerais e futuras. 1. Fica o candidato ciente que o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como objetivo aferir o rendimento dos alunos dos cursos de nível superior em relação aos conteúdos programáticos previstos nas grades curriculares. 2. O ENAD é componente curricular obrigatório. A situação de irregularidade do estudante é registrada em seu histórico escolar. O estudante selecionado que não comparecer ao exame ficará em situação irregular junto ao ENAD. Neste caso, a FOA/Unifoa estará impedida de expedir o histórico escolar, de autorizar a participação do acadêmico na cerimônia de colação de grau oficial e, sobretudo, de expedir o diploma, até que o MEC divulgue que o aluno esteja em situação regular. 3. A FOA/Unifoa efetuará anualmente o reajuste do valor das parcelas da semestralidade, na forma prevista pela Lei nº 9.870/99. A base de cálculo do reajuste levará em consideração os índices de preços de atualização monetária e as variações com o custeio e investimentos específicos. Havendo alteração da política econômica do país, com consequente aumento da inflação, a FOA/Unifoa se reserva no direito de realizar a atualização monetária do valor da parcela da semestralidade/anuidade, prevista no presente termo e adesão e tabelas de valores, objeto das renovações eletrônicas até o final do curso, de forma a garantir o equilíbrio financeiro. 4. Poderá o Unifoa cobrar taxas de materiais de uso individual para os cursos que se fizerem necessários, em especial o curso de odontologia, conforme disposto na Lei nº 9.870/1999 e Resolução nº 3/1989 do Conselho Federal de Educação. 5.
O candidato que se inscrever para o curso de odontologia fica ciente que deverá adquirir todo o equipamento instrumental odontológico individual necessário para a prática acadêmica de seus estudos, em especial a caneta de alta rotação, micromotor com ponta reta e contraângulo e o equipamento periférico fotopolimerizador de resinas e/ou outros produtos de uso exclusivo do aluno enquanto estiver em estágio curricular e disciplinas práticas. A FOA/Unifoa fornecerá outros periféricos, equipos odontológicos e os aparelhos de radiografias. 5.1. Conforme projeto pedagógico dos cursos e grade/matriz curricular do curso de odontologia, a partir do quinto período, o Unifoa cobrará taxas de materiais de uso individual, como disposto na Lei nº 9.870/1999 e Resolução nº 3/1989 do Conselho Federal de Educação. 6. Obrigação de meio. 6.1. O candidato, obtendo a aprovação no processo seletivo e efetuando regularmente sua matrícula no Unifoa, a instituição de ensino possui obrigação de meio e não de resultado, ficando a cargo do aluno o dever de empenho acadêmico visando a conclusão do curso. Enquanto durar o período acadêmico de vivência do aluno no curso matriculado, o candidato/aluno autoriza desde já, quando ofertado por essa instituição de ensino, meios de tecnologias, o uso de aplicativos de controle de acesso e tempo nos ambientes virtuais de aprendizagem do Unifoa, bem como sua geolocalização para fins de avaliação de desempenho acadêmico. 5.2. O candidato desde já fica ciente que o estágio profissional/internato é componente curricular, possuindo a referida disciplina ou atividade, obrigações de integral cumprimento de carga horária e atividades acadêmicas, devendo o aluno cursar o estágio/internato obrigatório nos locais conveniados e indicados pela FOA/Unifoa, sob pena de reprovação, bem como deverão ser observados e respeitados os órgãos de classe e suas exigências. 6.3. Fica o candidato ciente que, nos casos em que a lei exigir, o aluno somente poderá exercer a profissão após a aprovação no exame específico dos órgãos de classe, não tendo a FOA/Unifoa qualquer gerência nas regras e condições exigidas por aqueles órgãos. 7. Dos canais de comunicação institucional. 7.1. Todas as comunicações da FOA/Unifoa, inclusive de caráter acadêmico, serão realizadas por e-mail institucional, portal acadêmico e/ou meios eletrônicos de telefonia e digitais do Unifoa. 7.2. A FOA/Unifoa disponibilizará gratuitamente, não atribuindo qualquer valor adicional nas mensalidades, uma conta de e-mail institucional por meio do portal Office 365, ficando o candidato/aluno inteiramente e exclusivamente responsável pela utilização do mesmo, de modo a manter o bom uso dos recursos disponibilizados, sem trazer qualquer prejuízo ou má reputação para a FOA/Unifoa, sob pena de serem tomadas medidas administrativas e judiciais cabíveis, conforme políticas de uso disponibilizada no portal acadêmico. 8. Do contrato e demais normas. 8.1. No ato da matrícula, será assinado o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, abre parêntese, fornecido pela instituição, fecha parêntese, pelo aluno e por seu fiador e coobrigado. 8.2. Está disponível no portal acadêmico as legislações, normas internas e regimentais da instituição de ensino de interesse do aluno, o contrato de prestação de serviços educacionais, entre outros instrumentos legais, estão disponíveis no site do Unifoa, através do link http://www.unifoa.edu.br/assessoria-jurídica. 8.3.
Caso seja do interesse da FOA/Unifoa, o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais poderá ser emitido de forma eletrônica com a utilização de processo de certificação, como previsto no artigo 10 da Medida Provisória número 2200-2, de 24/8/2001 e Portaria número 315, de 8/4/2018, do Ministério da Educação. 8.4. A FOA/Unifoa expedirá os diplomas em arquivo digital e/ou físico, na forma da Portaria MEC número 330, de 5/4/2018, Portaria MEC número 1095, de 25/10/2018 e Portaria MEC número 554, de 11/3/2019 e suas regulamentações posteriores. 9. Da rescisão de contrato. 9.1. A FOA/Unifoa poderá rescindir o vínculo acadêmico e jurídico caso o aluno, após sindicância ou inquérito acadêmicos, seja penalizado pela prática de conduta não acadêmica e antiética, de forma a infringir as normas regimentais, bem como sofra condenação pela prática de crime na forma da lei penal vigente no país. 10. Do FIES. 10.1. Conforme legislação vigente, o Programa de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação, Governo Federal, destinado a financiar cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, não possuindo a FOA/Unifoa qualquer gerência sobre o referido programa. 10.2. A FOA/Unifoa dará cumprimento às novas regras ou em vigor quanto ao Programa de Financiamento Estudantil, Lei nº 10.260/2001, e suas regulamentações posteriores, conforme estipulado pelo Governo Federal. Capítulo 10. Das disposições finais. 1. O candidato, ao se inscrever, aceita expressamente todas as normas constantes do presente edital e fica inteiramente responsável pelas informações prestadas no ato de sua inscrição. Após a matrícula, o aluno se submete às normas da FOA/Unifoa. 2. Todos os critérios, normas, datas, vagas em concurso e valores estabelecidos neste edital poderão ser alterados, anulados ou substituídos, no todo ou em parte, por força de lei, decisões judiciais emanadas de autoridades competentes e/ou do Ministério da Educação, bem como dos conselhos CONCEP e CONSUM-Unifoa e do Núcleo de Seleção Acadêmica. 3. A FOA/Unifoa se reserva no direito de alterar a grade/matriz curricular e/ou conteúdo das disciplinas antes ou durante a realização do curso, da efetivação da matrícula ou qualquer rematrícula, em razão de diretrizes curriculares por determinação do Unifoa ou do MEC. 4. O candidato fica ciente que, caso venha a efetuar sua matrícula no Unifoa e por motivos pessoais, opte por requerer o cancelamento do seu vínculo, o mesmo ficará obrigado ao pagamento de multa contratual, conforme disposição em contrato de prestação de serviços educacionais, observando o disposto no item 17 do capítulo 8. 5. Fica o candidato ciente de que a FOA/Unifoa realizará o tratamento de seus dados pessoais, na forma da Lei Civil, para os fins estabelecidos neste edital, pelo período que durar o processo seletivo e, após, pelo prazo que durar o vínculo acadêmico do discente com a FOA/Unifoa. 5.1. O candidato, desde já, autoriza o envio de informações dos cursos ofertados pelo Unifoa, podendo, entretanto, deixar de receber a qualquer momento os informativos, desde que revogue o consentimento por meio do endereço eletrônico dpo@foa.org.br. 5.2. O candidato tem direito a acesso, descrição dos dados tratados e explicação, motivo do tratamento dos dados pessoais, em razão do presente processo seletivo, podendo ainda revogar o consentimento exclusivamente para fins comerciais por meio do endereço eletrônico dpo@foa.org.br, em observância aos princípios do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência e na melhor forma da lei.
5.3. O candidato, desde já, autoriza que a FOA/Unifoa entre em contato por meio de comunicação que se referem, mas não se limitam à telefonia, SMS, portal do candidato, WhatsApp, e-mail pessoal indicado no cadastro, para fins exclusivamente acadêmicos, especialmente relacionado ao processo seletivo. Caso o candidato não deseje que o contato seja estabelecido pela FOA/Unifoa, deverá revogar seu consentimento por meio do endereço eletrônico dpo@foa.org.br ou por meio da nossa central de relacionamento pelo telefone 24 3340 8445. 5.4. O candidato poderá ainda consultar a política de privacidade, disponível no site do Unifoa, https://sites.unifoa.edu.br/política-privacidade, para obter outras informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais. 6. A FOA/Unifoa poderá disponibilizar transporte social gratuito aos alunos que tenham o perfil indicado para a Bolsa AFA, e, neste caso, quando disponibilizado sem qualquer custo adicional nas mensalidades, desde a sua criação, podendo suspender tal serviço quando for necessário ou inevitável, sem direito à continuação destes serviços. 7. Fica o candidato desde já ciente da necessidade do cumprimento do calendário nacional de vacinação e das campanhas nacionais de vacinação sazonal e extraordinárias, indicadas pelo Ministério da Saúde para os profissionais da área de saúde, se responsabilizando pelos riscos que ficará exposto na hipótese da não adesão à recomendação de vacinação, isentando a FOA/Unifoa de qualquer responsabilidade de contaminação nas atividades acadêmicas realizadas durante o curso. 8. Os casos omissos e situações não previstas no presente edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo do Unifoa, ouvida a mantenedora. Volta Redonda, 11 de outubro de 2024. Ivanete da Rosa Silva de Oliveira, reitora do Unifoa. Processo Seletivo 2025, Unifoa. Edital Complementar número 1/2024. Ingresso primeiro semestre de 2025, referente ao edital número 8/2024, redação online. A reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, torna público que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo pela redação online para os cursos de graduação do Unifoa na modalidade presencial, com ingresso limitado ao primeiro semestre de 2025, a ser realizado pelo Núcleo de Seleção Acadêmica, NSA, de acordo com as regras e condições estabelecidas no edital, com base nas disposições regimentais da FOA/Unifoa, na Lei nº 9.394/96, Decreto Federal nº 9.235/17 e toda a legislação pertinente em vigor. Capítulo 1. Cronograma das inscrições. 1. A inscrição do processo seletivo será realizada no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, de 21/10/2024 até às 21 horas do dia 24/2/2025, observada a disponibilidade de vagas e de acordo com as regras do edital. 2. Conforme regras previstas no edital número 8/2024, as redações deste processo seletivo serão submetidas ao software Plágios. 3. Fica o candidato ciente que a correção da prova de redação online será realizada por empresa especializada em gestão acadêmica, contratada especialmente para este fim, podendo a referida entidade, acaso estritamente necessário para a execução dos serviços lhe designados, compartilhar seus dados pessoais com profissionais ou empresas envolvidas no processo, desde que estes estejam em conformidade com a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 4. O candidato classificado e convocado para realizar a matrícula fica ciente que
Posteriormente, caso a FOA/Unifoa constate a utilização de plágio na prova de redação, a mesma será cancelada, ficando o estudante na obrigação de assistir o módulo de aulas de redação disponíveis no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e realizar uma nova redação, para convalidar sua matrícula. Capítulo 2. Quadro de cursos e vagas ofertadas. 1. Quadro de cursos e vagas ofertadas para ingresso no primeiro semestre de 2025. Fica o candidato desde já ciente que, além das disciplinas regulares obrigatórias, o aluno também deverá cursar os seguintes componentes curriculares: extensão curricularizada, atividades complementares, estágio supervisionado, orientação de trabalho de conclusão de curso, quando previsto no projeto pedagógico do curso, com sua matriz curricular vigente, sem qualquer custo adicional nos valores das mensalidades. O ingresso dos cursos de Ciências Biológicas e Educação Física ocorre por meio da ABI, Área Básica de Ingresso, com entrada única, destinado tanto ao bacharelado quanto à licenciatura. Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, ao final do 5º período, e do curso de Educação Física, ao final do 4º período, deverão optar pela formação específica, ou seja, habilitação em bacharelado ou licenciatura, em conformidade com as resoluções nº 84/2020 e nº 85/2020, de 29/9/2020, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. O ingresso dos cursos da Engenharia Ambiental, Civil, Produção, Elétrica e Mecânica ocorre por meio da ABI, a Área Básica de Ingresso, com entrada única. Os acadêmicos, ao final do 4º período, deverão optar pela formação específica, ou seja, escolher um dos cursos que compõem a ABI Engenharia do Unifoa, em conformidade com a Resolução nº 98/2021, de 14/9/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. O local da prestação de serviços educacionais, indicado na tabela acima, poderá ser alterado/modificado os seus campi, ocorrendo a transferência do local da oferta dos mesmos para outras localidades da rede Unifoa em Volta Redonda, Rio de Janeiro, caso sejam autorizados pelo Centro Universitário de Volta Redonda, conforme a autonomia universitária. Capítulo 3. Do resultado. 1. O candidato receberá o seu resultado no prazo mínimo de 2 horas após a realização da prova de redação online, considerando os dias úteis, mediante comunicação do Unifoa por meio eletrônico e divulgação no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato. Capítulo 4. Das matrículas. 1. As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas pelo portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme procedimentos especificados no edital número 8/2024 e datas estabelecidas pelo Unifoa no ato da convocação, devendo apresentar toda a documentação exigida. Volta Redonda, 11 de outubro de 2024. Ivanete da Rosa Silva de Oliveira, reitora do Unifoa. Processo Seletivo 2025, Unifoa. Edital Complementar número 2/2024. Ingresso primeiro semestre de 2025, referente ao edital número 8/2024. Redação online. A reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, torna público que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo pela redação online para os cursos de graduação do Unifoa na modalidade presencial,
com ingresso limitado ao primeiro semestre de 2025, a ser realizado pelo Núcleo de Seleção Acadêmica NSA, de acordo com as regras e condições estabelecidas no edital, com base nas disposições regimentais da FOA/Unifoa, na Lei nº 9.394/96, Decreto Federal nº 9.235/17 e toda a legislação pertinente em vigor. Capítulo 1. Cronograma das inscrições. 1. A inscrição do processo seletivo será realizada no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, de 13/11/2024 até as 21 horas do dia 24/2/2025, observada a disponibilidade de vagas e de acordo com as regras do edital. 2. Conforme regras previstas no edital número 8/2024, as redações deste processo seletivo serão submetidas ao software Plágios. 3. Fica o candidato ciente que a correção da prova de redação online será realizada por empresa especializada em gestão acadêmica, contratada especialmente para este fim, podendo a referida entidade, acaso estritamente necessário para a execução dos serviços lhe designados, compartilhar seus dados pessoais com profissionais ou empresas envolvidas no processo, desde que estes estejam em conformidade com a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 4. O candidato classificado e convocado para realizar a matrícula fica ciente que, posteriormente, caso a FOA/Unifoa constate a utilização de plágio na prova de redação, a mesma será cancelada, ficando o estudante na obrigação de assistir o módulo de aulas de redação disponíveis no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e realizar uma nova redação, para convalidar sua matrícula. Capítulo 2. Quadro de cursos e vagas ofertadas. 1. Quadro de cursos e vagas ofertadas para ingresso no primeiro semestre de 2025. Fica o candidato desde já ciente que, além das disciplinas regulares obrigatórias, o aluno também deverá cursar os seguintes componentes curriculares: extensão curricularizada, atividades complementares, estágio supervisionado, orientação de trabalho de conclusão de curso, quando previsto no projeto pedagógico do curso, com sua matriz curricular vigente, sem qualquer custo adicional nos valores das mensalidades. O ingresso dos cursos de Ciências Biológicas e Educação Física ocorre por meio da ABI, Área Básica de Ingresso, com entrada única, destinado tanto ao bacharelado quanto à licenciatura. Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, ao final do 5º período, e do curso de Educação Física, ao final do 4º período, deverão optar pela formação específica, ou seja, habilitação em bacharelado ou licenciatura, em conformidade com as resoluções nº 84/2020 e nº 85/2020, de 29/9/2020, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. O ingresso dos cursos da Engenharia Ambiental, Civil, Produção, Elétrica e Mecânica ocorre por meio da ABI, a Área Básica de Ingresso, com entrada única. Os acadêmicos, ao final do 4º período, deverão optar pela formação específica, ou seja, escolher um dos cursos que compõem a ABI Engenharia do Unifoa, em conformidade com a Resolução nº 98/2021, de 14/9/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. O curso de Direito oferece uma opção com aulas presenciais aos sábados, das 8 horas às 18h20, e atividades acadêmicas de segunda a sexta-feira em formato EAD.
A nova matriz curricular promove uma formação jurídica sólida e flexível, facilitando a conciliação dos estudos com outras atividades e atendendo às exigências contemporâneas da prática profissional e acadêmica, em conformidade com a Resolução nº 56/24, de 22/10/2024, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. O local da prestação de serviços educacionais, indicado na tabela acima, poderá ser alterado/modificado os seus campi, ocorrendo a transferência do local da oferta dos mesmos para outras localidades da rede Unifoa em Volta Redonda, Rio de Janeiro, caso sejam autorizados pelo Centro Universitário de Volta Redonda, conforme a autonomia universitária. Capítulo 3. Do resultado. 1. O candidato receberá o seu resultado no prazo mínimo de 2 horas após a realização da prova de redação online, considerando os dias úteis, mediante comunicação do Unifoa por meio eletrônico e divulgação no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato. Capítulo 4. Das matrículas. 1. As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas pelo portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme procedimentos especificados no edital número 8/2024 e datas estabelecidas pelo Unifoa no ato da convocação, devendo apresentar toda a documentação exigida. Volta Redonda, 12 de novembro de 2024. Ivanete da Rosa Silva de Oliveira, reitora do Unifoa. Processo Seletivo 2025, Unifoa. Retificação número 1 do edital número 8/2024, de 11 de outubro de 2024. O Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, por intermédio da reitora, que no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a retificação número 1 do edital número 8/2024, onde retifica alguns dispositivos do processo seletivo pela prova de redação online para cursos de graduação do Unifoa na modalidade presencial, com ingresso limitado ao primeiro e segundo semestres de 2025, a ser realizado pelo Núcleo de Seleção Acadêmica, NSA, de acordo com as regras e condições estabelecidas no edital, com base nas disposições regimentais da FOA/Unifoa, na Lei nº 9.394/96, Decreto Federal nº 9.235/17 e toda a legislação pertinente em vigor, passando a vigorar o seguinte. Capítulo 4. Dos cursos e vagas ofertadas. 1. As vagas ofertadas no processo seletivo são para preenchimento da turma do primeiro período
do primeiro e segundo semestres de 2025, podendo ser alterados os seus quantitativos de vagas disponíveis para os cursos ofertados neste processo seletivo por determinação dos conselhos CONCEP e/ou CONSUM do Unifoa e/ou do Ministério da Educação, MEC, sem reserva de direito ao candidato, ficando classificado na forma deste edital e respeitando o novo número de vagas, na forma da matriz curricular vigente. Cursos e vagas anuais. 2. Ficam inalteradas as demais normas e informações contidas no edital número 8/2024, de 11/10/2024, que não conflitarem com a presente retificação. Volta Redonda, 12 de novembro de 2024. Ivanete da Rosa Silva de Oliveira, reitora do Unifoa.